Olá pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão vendo esse vídeo. O meu nome é Giovanni Alves e hoje nós vamos iniciar uma pequena série de vídeos sobre a teoria contratualista. Então pessoal, nesse primeiro vídeo sobre a teoria contratualista, nós vamos fazer uma introdução geral à teoria. Aqui nós vamos abordar os conceitos principais dentro dessa teoria e vamos entender um pouco cada um dos elementos que faz parte dela. Quando a gente inicia o estudo na área da filosofia, teoria ou da ciência política, uma questão ela aparece de forma recorrente dentro desse tema, que é uma necessidade de organização política das sociedades. Ou seja, desde os impérios, lá no período antigo, até o feudalismo, no período medieval e, enfim, o surgimento do Estado moderno, a gente percebe essa necessidade de organização política no decorrer da história. O contratualismo, ele não vai fugir dessa questão, ele não vai deixar essa questão de lado. Ele vai focar justamente no surgimento do Estado moderno. Mas o que de fato é o contratualismo, né? Do que é que a gente está falando quando a gente fala em contratualismo? Então, recorrendo à literatura, e aqui eu recorri ao Dicionário de Política, que é um livro muito importante no estudo introdutório da teoria, filosofia ou ciência política, a gente tem a definição de contratualismo como sendo todas aquelas teorias políticas que veem a origem da sociedade e o fundamento do poder político num contrato, isto é, um acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo esse que assinalaria o fim do estado natural e o início do estado social e político. Vamos dar uma melhorada nessa definição. Quando a gente está falando em contratualismo, em última instância, a gente está falando do surgimento do Estado moderno. Ou seja, a gente está tratando de uma corrente de pensamento, ou seja, um conjunto de autores, um conjunto de teorias que trata de um mesmo fenômeno, que é o surgimento do Estado moderno. Em toda corrente de pensamento, existem autores que são considerados os expoentes da corrente. E o que se quer dizer com isso? Que se quer dizer que existem autores que não se pode falar da corrente de pensamento sem recorrer a eles, sem falar deles. No caso do contratualismo, nós temos Thomas Hobbes, John Locke, ambos ingleses, e Jean-Jacques Rousseau, um francês, como os expoentes da teoria, né, da corrente de pensamento. Mas o que coloca todos esses autores em um único barco, em uma única corrente? O que unifica eles? Né? E justamente o que vai unificar esses autores em uma única corrente, o que vai torná-los contratualistas, é esse ponto central da teoria, ou seja, é a ideia de que o Estado nasce a partir de um contrato. Contudo, mesmo dentro de uma corrente de pensamento, mesmo todos os autores estando em uma única corrente, suas teorias não são iguais, né? As teorias dos autores ela vai diferenciar. E é justamente isso que vai diferenciar esses autores. Ou seja,
são todos contratualistas, ou seja, todos veem a origem do Estado a partir de um contrato, contudo, cada um, dentro da sua teoria, vai dar uma perspectiva diferente para essa criação. E é essa perspectiva que vai diferenciar um autor do outro, e em determinados momentos, tratando de elementos específicos dentro da teoria, esses autores vão inclusive divergirem tanto que vão se tornar opostos, que vão se tornar conflituosos. Mas o que é importante saber para a gente começar o estudo sobre o contratualismo? Então, o primeiro ponto é o que a gente vem falando até agora. A centralidade do contrato nesse processo de criação do Estado, ou seja, a ideia de que o Estado ele não nasce do nada, ele é consequência de um contrato firmado entre os indivíduos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. O segundo ponto é que as teorias contratualistas elas vão ser divididas em três partes: estado de natureza, o contrato social e o estado de sociedade. Essas três partes nós vamos falar cada uma delas agora. Bom, o estado de natureza. O estado de natureza ele é um momento anterior à criação do Estado, né? Ou seja, é um momento onde não existe uma instituição chamada Estado. Apesar do nome estado de natureza, a gente não pode relacionar esse momento a imaginários do tipo Era das Cavernas ou Jardim do Éden ou alguma coisa do tipo. Porque nesse estado de natureza, já existem indivíduos e já existe relação entre os indivíduos. Ou seja, não é só a natureza e alguns poucos homens vivendo de forma isolada. Exceto por um pequeno detalhe na teoria do Rousseau, esse momento ele é marcado não pela ausência de indivíduos e pela ausência de relações entre os indivíduos, mas sim pela ausência de regras que mediem essas relações, que mediem as interações entre os indivíduos. Outra coisa importante é que o estado de natureza ele é hipotético, ou seja, ele nem sempre existiu no mundo real, mas essa questão ela vai variar de autor para autor. Então, vai ter autor que vai considerar o estado de natureza apenas como uma ferramenta teórica, como uma coisa imaginada que vai servir de base para justificar sua argumentação sobre a criação do Estado. E em outros autores, o estado de natureza vai ser realmente uma situação real de onde ele parte para explicar essa criação do Estado. O estado de natureza ele vai sempre aparecer como uma situação de conflito e logo ele vai aparecer como uma situação negativa. Isso em todos os autores. O que vai mudar de autor para autor é a intensidade dessa negatividade. Então, vai ter autor que o estado de natureza vai aparecer realmente de forma radicalmente negativa, ou seja, de conflito extremo e constante. Já em outros autores, esse conflito ele vai aparecer de forma mais sutil, mais pontual. Mas o que a gente tem que ter em consideração, de maneira geral, é que o estado de natureza ele vai ser sempre um estado de conflito. O segundo momento é o contrato social. O contrato social ele não pode ser pensado sem que a gente leve em consideração o estado de natureza. Vocês lembram que eu falei que, apesar dessas teorias elas estarem divididas em três partes, essas partes elas vão estar sempre conectadas, elas vão estar sempre se relacionando. Então, o contrato social ele vai ser uma consequência máxima da realidade do estado de natureza. Ou seja, a gente tem um estado conflituoso, um estado onde existem problemas e os indivíduos
diante daquela situação, eles resolvem acordarem entre si e firmarem um contrato. E desse contrato dá-se origem ao Estado. Os motivos para a celebração do contrato são vários, mas de maneira geral nós podemos dizer que o principal motivo é a fuga daquela situação negativa do estado de natureza, ou seja, é o conflito. No entanto, cada um desses autores vai dar uma grande gama de motivos para os conflitos, ou seja, de forma geral, nós podemos dizer que os indivíduos criam o Estado, assinam um contrato para fugir de um contexto de conflito. Mas os motivos do conflito, os motivos da situação de conflito, eles vão mudar a depender do autor que nós estivermos analisando. O contrato social, ele é marcado pelo surgimento do Estado, o surgimento do Estado moderno. Esse é o ponto principal aí desse elemento que estamos analisando. Então nós estávamos lá numa situação de conflito, estado de natureza, os indivíduos se reúnem, assinam um contrato, o contrato social, e daí nasce o Estado moderno. Depois desse contrato, depois do surgimento do Estado, aí nós entramos no estado de sociedade. O contrato social, a depender do autor que nós estivermos analisando, ele pode assumir duas formas, né? Ele pode ser um contrato por submissão, e nesse caso ocorre uma transferência dos direitos do indivíduo para o Estado, e ele pode ser um contrato por associação. Nesse caso, o que ocorre é que o indivíduo concede ao Estado um tipo de procuração para que esse possa agir. No entanto, o Estado ele age respeitando os direitos que continuam pertencendo aos indivíduos. Então, é muito importante nesse ponto a gente notar que transferência significa perder os direitos. Associação significa conceder permissão para agir sem perder os direitos. Então, nós estávamos no estado de natureza, passamos pelo contrato e agora chegamos ao estado de sociedade. E aqui eu vou ressaltar mais uma vez o que eu já disse. A gente não pode pensar um elemento sem pensar o outro. Logo, o estado de sociedade ele vai estar relacionado ao contrato e ao estado de natureza. E por que ele vai estar relacionado? Primeiramente, porque ele é influenciado pelas necessidades apresentadas por cada autor no estado de natureza. Então, dependendo do problema que o autor vê, que o autor enxerga e que ele descreve no estado de natureza, o estado ele vai tomar uma forma diferente e ele vai ter uma atribuição diferente. Por quê? Porque o estado ele é criado para resolver os problemas. Então, se eu considero um problema X, o estado vai ser X1, vamos dizer assim. Se eu considero um problema Y, o estado vai ser Y1. Então vai ter sempre essa relação. O problema do estado de natureza influencia na forma e na atribuição do estado dentro do estado de sociedade. Um outro ponto que está também dentro dessa questão de não dissociar os três elementos é que o tipo de contrato estabelecido, lembrando que a gente falou que existem dois tipos de contrato, contrato por submissão e contrato por associação. Então, dependendo do tipo de contrato, o Estado ele vai assumir uma forma diferente também. Então, por exemplo, se a gente tem um contrato por submissão total, o Estado vai ser um Estado absolutista, né? O Estado vai ser absoluto em tudo, vai ser o único a ter direitos e poderes. Mas se a gente fala de um contrato por associação, nós já podemos ter aí um Estado limitado, um Estado que não é tão
poderoso, não é tão forte. Então, o que mais é importante a gente saber para entender a teoria contratualista? E aqui existem pelo menos mais 2 pontos que eu quero tratar com vocês para a gente finalizar esse vídeo. O primeiro é que existem 2 liberdades. A gente estava falando até agora dos estágios da teoria contratualista: estado de natureza, contrato social, estado de sociedade. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que no estado de natureza, o que marca esse momento não é a inexistência de indivíduos, mas a inexistência de regras para mediar as relações entre os indivíduos. Então, quando se está nesse estado, não há regras, ou não há regras suficientes para mediar as relações entre os indivíduos. Daí, assina-se o contrato, cria-se o Estado e passa para o Estado de sociedade. O Estado de sociedade, então, ele vai ser marcado também pela existência de regras. Passa, então, a existir regras que regulam as interações. Regras que são acordadas entre os próprios indivíduos. Então, essas 2 liberdades são a liberdade positiva e a liberdade negativa. A liberdade positiva é aquela liberdade ilimitada, sem nenhum tipo de regra, sem que nada impeça o indivíduo de agir de acordo com suas vontades. Já a liberdade negativa é uma liberdade concedida, ou uma liberdade que haja impedimento nas ações dos indivíduos. Então, liberdade positiva ilimitada, liberdade negativa limitada. E por último, eu queria tratar sobre o que é ser sociável dentro da teoria contratualista. Então, ser sociável na teoria contratualista significa a existência de contato entre os indivíduos. Ou seja, ser sociável não é ser o cara que é conhecido, que é bem relacionado, mas significa apenas que existe contato entre os indivíduos. Ou seja, significa a presença de outros. Então lembra que eu falei lá no estado de natureza. Ele não é marcado pela ausência de relação entre os indivíduos, mas ele é marcado pela ausência de regras. Então, mesmo no estado de natureza, o indivíduo ele vai ser sociável, porque ele já está se relacionando com outros indivíduos. Bem, pessoal, como vocês viram, a teoria ela é um pouco detalhada, mas ela também é simples de ser compreendida. Eu só queria ressaltar um ponto que eu acabei esquecendo de colocar nos slides, que é a questão dos direitos naturais. Vocês lembram que quando a gente passa do estado de natureza para o estado de sociedade, dependendo do tipo de contrato que se firma, os indivíduos perdem ou continuam com seus direitos. Então, que direitos são esses que a gente está falando? São justamente os direitos naturais. Ou seja, os direitos naturais, dentro da teoria contratualista, nada mais é do que aqueles direitos que os indivíduos possuem antes do surgimento do Estado. Então, vai variar de autor para autor a quantidade e que tipo de direito o indivíduo tem, indo desde o direito à vida até o direito à propriedade, mas de forma geral, aqui nessa introdução, a gente precisa entender que direito natural, dentro da teoria contratualista, são aqueles direitos que o indivíduo tem antes da criação do Estado. Então, sim, no estado de natureza, os indivíduos já possuem direitos. No entanto, como eu falei, a depender do tipo de contrato, se for por submissão ou se for por associação, os indivíduos perdem os direitos ou continuam com eles, respectivamente. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo e até o próximo encontro.